Nono ano, pessoal de casa aí, ó. Hoje tivemos aula presencial e essa mesma aula vai ser feita online agora, tá bom? Pessoal de casa, preste atenção, muita atenção. Que nós estávamos complementando aquela parte lá da página 62, tá bom? E 63 também. E ficamos na 64. Essas três páginas são para hoje, essa aula de hoje, tá bom? Dentro dessas três páginas a gente já falou sobre coronelismo, falamos sobre clientelismo, falamos sobre apadrinhamento político, falamos sobre, entre outros assuntos também, um pouquinho de economia, falamos também sobre voto de cabresto. Vamos ver, ó, nessas páginas aqui ficamos na sexta questão, da qual estávamos comentando, dando algumas dicas para vocês responderem, tá bom? Então a sexta questão diz o seguinte, ó, presta bem atenção. Ela começa com um texto, ela tem A, B, C, e ela começa com um textinho que eu vou mostrar agora pra gente aqui, ó, vamos ver o textinho. Questão 6. Vão logo acostumando com esses textos, porque o futuro de vocês daqui para frente é assim, é muito texto para ler, né? Daqui a uns dias já é ensino médio e lá que tem texto, né? Não tem como fugir dessa realidade. É uma realidade que e é bom que você pega logo o costume, né? Esse aqui é considerado um texto pequeno, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Da Federal do Rio de Janeiro, que é a banca, aqui é a assertiva, tá bom? O que é que diz a assertiva, ó? Maria Isaura Pereira de Queiroz resumiu da seguinte forma a estrutura coronelista como fundamento do poder político da Primeira República do Brasil. A pergunta, quem é você? Recebia invariavelmente a resposta, sou gente do coronel fulano. Essa maneira de redarguir dava imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indicava primeiramente que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo no início da situação. Para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Quem é você? Sou gente do coronel fulano. Sou primo do coronel fulano. Sou compadre do coronel fulano, né? Então, esse textinho está falando sobre uma certa posição social que alguém tinha por ser próximo a um coronel. Então, dessa maneira, a autora define o que é coronelismo. E na letra A, pergunta, aponte duas características do coronelismo, né? Aqui é a letra A, letra B, letra C. Duas características do coronelismo, vamos ver quais são, olha só. Nós sabemos que o coronel é aquele cara que exerce um domínio muito grande na região em que ele atua, certo? Isso durante a Primeira República. E essa Primeira República, ela foi, digamos assim, ela começou em 1889, foi até 1930. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui seria a imagem do coronel, né? Nelson Rabugentão aqui, todo na dele aqui, enfim, olha só. A Primeira República foi de 1889, foi até 1930. E esses coronéis, eles mandavam e comandavam, né? Com armas, com medo, com persuasão, não é isso? E essa aqui é a parte chamada Primeira República. Essas datas aqui, tá bom? Todo aquele que fosse contra a vontade do coronel poderia ser punido. E todo aquele que fosse, digamos, a favor do coronel, poderia ser, a certo modo, nem sempre, mas poderia ser premiado. E a que está pedindo aí a letra A da sexta questão. Cite duas características do coronelismo. Você pode colocar, por exemplo, clientelismo, que é quando alguém puxa muito o saco, né, em troca de um favor, enfim. Quando alguém faz algum favor para o coronel em troca de um benefício, seria isso. Coronel, me deu um emprego para meu sobrinho, deu um emprego para meu filho, que eu voto no seu candidato, coronel. Vote no meu candidato, que eu dou emprego para sua família todinha. Então o nome disso, desse acordo, dessa bajulação toda, é clientelismo, tá bom? Então você coloca aí, clientelismo, vírgula, um ato ou efeito de alguém prestar favor ao coronel, né? Em troca também de um cargo público, por exemplo, poderia ser assim. Uma outra característica é o apadrinhamento. Apadrinhamento.
apadrinhamento. Apadrinhamento quer dizer proteção, né? Ah, fulano é o protegido do coronel, então vai ficar naquele emprego lá por 4 anos. Fulano é protegido de fulano de tal, do doutor fulano de tal. Vai ficar naquele emprego lá por 2 anos. Enfim, apadrinhamento é proteção política, tá bom, gente? É como se fosse isso, protegido político de alguém. Então temos aqui duas características do coronelismo. Protegido político, proteção política. E clientelismo seria aquela parte lá da troca de favores, tá bom? A bajulaçãozinha do coronel. Então vamos lá, a letra B diz o seguinte. A letra B da sexta questão pergunta: comente a importância do coronelismo para a política dos governadores. Eita, será que ele foi importante para a política dos governadores? A política dos governadores é quando o presidente acionava o governador, né? Porque o mandato dele estava terminando, o presidente queria se reeleger ou então eleger alguém. Então o presidente diz: rapaz, governador, me ajude a eleger meu sobrinho para presidente. Eu solto aí um incentivo na sua mão, né? O que acontece? O governador imediatamente acionava o coronel, né? E o coronel falava com seus subordinados. E os subordinados, por meio do voto, acabavam, de certo modo, indiretamente, elegendo lá o presidente. Tá bom? Então, o coronel é importante por ser essa figura que vai articular politicamente, que vai negociar seus votos com os governadores para eleger um presidente, só isso. Tá bom? O coronel é aquele que vai dar seus votos ou vender seus votos a um governador para que esse governador eleja um presidente. O nome disso é política dos governadores, tá bom? E a letra C diz o quê? O que é que diz a letra C? Estou dando dica aqui para você, estou só dando dica para você ficar mais fácil na hora de responder, tá bom? A letra C ela é pessoal, resposta pessoal. Diz o seguinte: ó, a prática apresentada no texto é comum na atualidade. Comente. Será se hoje existe clientelismo, apadrinhamento político? Será se essas coisas ainda existem ainda hoje em dia? Então você vai comentar. Você pode dizer que não, porque nunca não viu mais essas coisas. Seu pai não comenta, sua mãe não diz nada. Quer dizer, essas coisas parece que não existem, porque ninguém diz nada para você, então... Ou você pode dizer que sim, porque assiste na televisão o tempo todo, que as pessoas se acabam por causa de candidatos. As pessoas brigam por causa de político. O nome disso é clientelismo também. Aquela pessoa que está brigando lá deve receber alguma coisa, deve ser apadrinhado, alguma coisa do tipo isso. Ah, professor, não sei não, mas coloque, é o seu ponto de vista. A questão está pedindo a sua opinião. Tá bom? Por exemplo, você, sim, vírgula, eu acredito que sim, porque muitos vereadores são eleitos, e depois de eleito eles colocam as pessoas mais próximas a ele para trabalhar, dão emprego ali, emprego público, cargo público, enfim. Troca de apoio, né? Então, se você achar que existe, você coloca lá na questão. A questão de número 7, vamos ver o que é que diz a questão de número 7. Ela diz o seguinte, ó: responda as questões sobre a extração da borracha. E na letra A, está falando da borracha a questão todinha. Então a letra A pergunta o seguinte, ó: em qual região do Brasil a borracha era produzida? Como não é uma coisa pessoal, como é uma questão bem técnica, você sabe ou não sabe, não tem como deixar na sua mão. Mas se você imaginar que em uma região do Brasil teve muita produção de borracha, você vai lá na página que fala sobre a borracha, sobre a economia, você coloca. Será que foi no Piauí? Será que foi na Mata Atlântica? Onde será que teve muita produção de borracha no Brasil? Durante a Primeira República. Letra B. Letra B diz: por que ela era tão valiosa? Por que é que a borracha era tão valiosa? Porque o mercado internacional todo tinha interesse na borracha, havia demanda, havia procura por essa borracha no mundo todo, tá bom? No mundo todo por essa borracha, por isso que ela é muito importante. E quem conseguisse produzir muita borracha acabava se dando muito bem, tá bom? A letra C pergunta: como é que eles faziam para obter a borracha? Como é que eles faziam? Será que eles plantavam as borrachinhas e as borrachas nasciam em árvores?
Ou será se eles tiravam da própria árvore, uma árvore chamada seringueira, né? E essa seringueira tirava-se um líquido que ia ser utilizado para fabricar a borracha. Bom, gente, então pensem um pouquinho. Como é que eles encontravam essa borracha, né? A letra B apenas pergunta. Letra D apenas pergunta. Qual a diferença entre seringalista e seringueiro? Simples, o seringalista era o dono das seringueiras, das árvores, das plantações. E o seringueiro era o trabalhador dessas plantações. Tá bom? Então essas áreas extensas, esse monte de plantação de seringueiras, tinha um dono. Era o seringalista. Enquanto que o seringueiro era o trabalhador que ia para a mata para procurar o látex, que é esse líquido que sai da árvore, da seringueira, né, para a produção de borracha. Bom, pessoal? Então vamos continuar, vamos lá para a 8ª questão. E a 8ª questão diz assim, ó. Vou colocar ela aqui para a gente ver. Marque V ou F, né? Vamos marcar V ou F na 8ª questão. Ver se for verdadeiro, F se for falso, de acordo com o que afirma-se em cada alternativa. Por exemplo, a letra A diz o seguinte, ó. A letra A diz: os 2 primeiros governos da recém-inaugurada República Brasileira eram militares? Sim ou não? Se você entendeu que era também chamada de República da Espada, né? Bem o comecinho da nossa República. Então vou responder essa para vocês. Pronto, essa aqui é verdadeira. Eram militares, né? Tá bom? Então, a letra B, por exemplo. Com o novo regime surgiram divergências, tanto no meio militar quanto no civil. No meio civil, as disputas ocorriam, sobretudo no campo ideológico, entre 3 correntes, quais eram? Liberalismo, jacobinismo e positivismo. Pessoal, o jacobinismo é como se fosse mais uma coisa radical, tá bom? Aí no livro diz jacobinismo. Jacobinismo. É como se fosse uma doutrina bem radical. Na Revolução Francesa, os jacobinos eles eram bem mais intensos em suas ideias, né? Eles eram o pessoal da esquerda mesmo, né? Eles eram bem intensos em suas ideias. Liberalismo, a gente vai entender que eram aqueles que queriam comércio livre, né? Liberalismo, comércio livre. E tinha também os positivistas, adeptos do Estado positivo. Positivistas, adeptos do progresso, da ordem, do avanço, né? A modernidade, enfim. Tudo que quer dizer ordem, progresso, avanço, modernidade é positivismo. Essa questão também está certa, porque no Brasil as coisas não eram tão calmas e tranquilas como a gente imagina, não. O povo muitas vezes se articulava, se revoltava, se reunia e ia atrás do que realmente eles queriam. Agora esse restante aqui eu deixo com vocês, tá bom? São mais fáceis de responder essas aqui. São mais fáceis. Se eu responder 2, vocês fazem 3, tá bom? Então vamos para a 9ª questão. Vamos ver o que é que diz a 9ª, lá na página 64. Na verdade não tem a 9ª, tem a parte que é pesquisando. Nessa parte que é pesquisando, nós em classe, o que é que ela pede em classe? Como eu não vou colocar vocês para pesquisar, não coloquei, eu apenas comentei o artigo 3º da Constituição Federal de 88, essa que nós temos agora, chamada de Constituição Cidadã. Ainda vamos muito falar a respeito dela, tá bom? Constituição Cidadã. A Constituição de 1988, nossa 7ª Constituição. Então o que é que ela fala nesse artigo 3º? Ela fala dos objetivos fundamentais da República. Objetivos. Quem tiver uma Constituição em casa, vê direitinho. Fundamentais da República. Aqui é para você ver o seguinte, ó.
que na lei existe uma coisa bonitinha, mas na prática não se sabe realmente se acontece. Então eu, com a Constituição em mãos, comecei a ler o artigo 3º para nossos pequenos em sala de aula, os meninos aí do 9º ano e o de casa também, agora vai ter a oportunidade de ver. Nossa Constituição, por enquanto eu vou mostrar para vocês aqui a capa da nossa bela Constituição de 88, né? A qual nós ainda vamos falar muito a respeito. Professor, precisa ser advogado? Não. Qualquer profissional pode conhecer a Constituição, não é só advogado não. Não é só político também não. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ter uma em casa, viu? É até bom que tenha. O artigo 3º diz, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Será que nós temos isso? Então, a gente apenas lançou reflexões para os meninos. Será que nós temos uma sociedade livre, justa e solidária? Deixa no comentário se você achar que tem, né? Enfim. Garantir o desenvolvimento nacional. Nós estamos fazendo isso? Estamos garantindo o desenvolvimento nacional? Né? Como? Estudando, trabalhando, pensando no futuro melhor. Temos que ver as formas de como garantir isso. Como é que nós vamos garantir esse desenvolvimento nacional? Erradicar a pobreza. É possível erradicar a pobreza? Alguns países até conseguiram, viu? Será que o Brasil também consegue erradicar a sua pobreza? E também erradicar a marginalização? Marginalização está mais fácil, é só uma questão de educar as pessoas, né? E reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim, essa parte pode ser feita sim, por que não, né? 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. A gente pode também fazer isso com facilidade, é só a lei funcionar para todo mundo e pronto. Acredito que o mais difícil seria o 1, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não sei se o ser humano está disposto a ser justo e solidário, mas livre ele quer ser, livre ele já é. Diz o que quer, faz o que quer, onde quer, quando quer, enfim, né? Mas será se ele é justo e solidário? A nossa Constituição, ela chama para reflexão. Quando ela não faz isso, até nosso livro mesmo faz, como ele acabou de fazer. Então a gente tem que ver aí o artigo 3º. Eu falei para os meninos das classes, não, professor, não acredito que seja possível, por exemplo, alguns falaram, que seja possível ter solidariedade num país como o nosso. Ah, professor, não acredito que seja possível erradicar a pobreza. Pessoal, tudo é possível, tudo. Nós não estamos fadados ao fracasso. O Brasil pode sim conquistar tudo isso que está se propondo aqui em seus artigos. Né? Então essa parte aí que acabei de falar para vocês é o artigo 3º da Constituição Federal, essa última que nós temos, tá bom? Essa Constituição de 88. E nossa aula finaliza aqui. Na próxima aula nós faremos as questões de vestibular que nós temos no livro e entraremos logo no próximo assunto, que é em se tratando de rebeliões rurais e urbanas na República Velha. Tá bom, pessoal? Então até mais, grande abraço do tio.